país volta a eleições no próximo dia 18 de janeiro. Desta vez vamos escolher o próximo Presidente da República. A televisão tem muito a dizer sobre a influência política da pequena caixa nos eleitores, mas será que os debates, entrevistas e reportagens vão mesmo ajudar a decidir o substituto de Marcelo Rebelo de Sousa? Isso são perguntas para outros podcasts. Desta vez vamos recuar até ao mítico ano de 1986, com Portugal a lamber as feridas da austeridade do pós-25 de Abril, que trouxeram umas presidenciais inigualáveis. A duas voltas renhidíssimas, com a esquerda dividida, mas ativa, e a direita à procura do poder pleno. Tudo isto numa série de 5 episódios na RTP, a duas voltas, Mário Soares e as presidenciais de 1986. Será que estamos mesmo a viver uma repetição daqueles tempos? Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou o Ivan Nunes e sou um dos autores da série documental A Duas Voltas. E eu sou o Paulo Pena, sou também coautor da série e sou jornalista. E sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Portugueses, meus amigos, vão ser chamados a escolher um novo Presidente da República. Ao longo de toda a minha vida, lutei por um Portugal livre. Torno pública a minha candidatura à presidência da República. Acho que nunca ninguém tentou fazer a psicanálise da primeira volta das eleições presidenciais de 86. E o Dr. Mário Soares tinha 28%. Isso quer dizer que só 25,5% dos portugueses o querem em Belém. Eu, ao menos, não terei votos de olhos fechados. Portugal é uma terra de liberdade. É de nervosismo que se trata, uma vez que neste momento tudo pode acontecer. Tomáramos nós hoje em dia que houvesse uma eleição com candidatos daquele nível. Muito bem, antes de mais, bom ano aos dois. Obrigado por terem vindo aqui ao primeiro episódio de 2026 e ainda a segunda temporada do No Último Episódio. Eu fiz-vos um desafio com alguma urgência porque comecei a desenhar este episódio há uma semana, não estava no meu editorial e de repente pensei, caramba, vai começar a campanha. E acho que é sempre interessante nós não estarmos sempre fixados na ficção internacional ou documentário internacional. Tento também trazer alguma produção nacional. Neste caso, nós temos aqui 5 episódios sobre... Eu não era vivo, sou de 93, portanto não faço ideia do que é que foi viver aqueles anos intensos. E se calhar a minha primeira pergunta é exatamente essa. Ao revisitar, ao ver os arquivos e ao fazer muitas das entrevistas que nós vemos de alguns protagonistas destas eleições, o que é que vocês aprenderam de novo? O que é que foi possível adquirir tendo em conta aquilo que se passou e tendo em conta que essas presidenciais são das mais debatidas ainda agora? Há muitos paralelismos, nós já lá vamos ter tempo para isso. Se calhar começava por ti, Paulo. O que é que aprendeste de novo ao trabalhar com o Ivan para esta série? Eu, infelizmente, para mim já era nascido, tinha 12 anos e achava que tinha com 12 anos alguma consciência política e empenhei-me bastante nesse debate, que era um debate muito vivo na minha escola, que era só até o 9º ano, o que era engraçado e enfim, era revelador da forma como a política era vivida naquela altura. Vou dar uma resposta muito simples, mas aprendi a olhar para aquela eleição com os olhos de hoje, retirando-lhe a paixão que eventualmente eu aos 12 anos teria sobre candidatos, sobre ideias, sobre o que se estava a passar em 86. E ao fazer este documentário, o meu interesse era sobretudo olhar para 1986 sem a carga de 86. Certo. Isso foi possível? Conseguiste? Foi fácil fazer? Eu senti uma certa inveja daqueles tempos e uma desilusão com o tempo atual. Ou seja, ao ver, é aquela coisa nostálgica, não é? Agora a nostalgia vende muito. Não sei se sentiste a mesma coisa. Somos claramente, claro que somos de épocas diferentes, mas não sei. Não senti exatamente assim. Terei sentido em algumas coisas em que eu e o Ivan até não
coincidimos. Eu sou muito crítico da forma como hoje se debate política e a influência que os algoritmos têm na forma como a política se desenvolve hoje, e portanto, mas tentei sempre cortar esse meu lado melancólico ou saudosista a ver isto. Não é possível sempre, mas enfim, o que me lembro perfeitamente da minha experiência e que foi possível ver também nas imagens que nós consultámos e que pesquisámos, é que estamos a falar de um país completamente diferente. Em 1986, um país muito mais pobre, como nós dizemos, mas um país diferente. Ivan? É muito curioso essa ideia da nostalgia, porque não és a primeira pessoa da tua geração que me fala em nostalgia em relação a esta série. Há um lado emocional na ligação que eu tenho e que a série tem com este período. Eu não sei se do ponto de vista meu pessoal, se é nostalgia aquilo que sinto. Eu tenho uma memória muito viva destes anos. Eu e o Paulo somos da mesma idade, nascemos em 73. E eu, por estranho que pareça, bom, as memórias, já estou naquela fase em que as memórias mais antigas são mais presentes do que as da semana passada ou do ano passado. Também não se coloquem assim tão velhos. Também, mas é verdade que experiências as experiências iniciais têm uma carga emocional mais forte e, portanto, deixam um registro mais forte. Entretanto, já passaram muitas eleições, já se passaram muitas coisas, mas o ano de 85, eu quando escrevi o projeto na versão inicial, o ano de 85 eu tinha-o todo na cabeça. Eu escrevi aquilo tudo praticamente sem fazer pesquisa, e portanto eu achava que sabia, eu achava que conhecia e de certa maneira tinha um certo conforto com o material, até porque conheci pessoalmente 2 dos 4 candidatos, só que eu acho que a coisa mais engraçada do hip hop da série é o material audiovisual, é o que a imagem te dá, é aquilo que tu vês. Isso tem uma força, tem uma quantidade de informação que vai muito para lá do registro estritamente informativo de aconteceu isto. Ou seja, a série acaba por não ser, e também nunca quis ser, apenas uma série sobre peripécias políticas, porque aquilo dá-te um sentimento, alguma impressão vivida do que era o país. E o que mais me impressionou no vivido do país, embora mais uma vez eu já soubesse do ponto de vista teórico, é que o país era muito mais pobre. É que as imagens, é que eu estou a olhar, é muito estranho isto para mim, porque eu tenho memórias diretas daquilo, portanto aquilo era o meu mundo, mas ao mesmo tempo eu agora olho para as imagens e digo assim, caramba, 86 era de facto muito mais próximos dos anos 60 do que é de hoje em dia. Há um Portugal muito antigo que está ali ainda. E o outro lado que me impressionou é o entusiasmo. É o entusiasmo das multidões. Isso também não estava à espera. Tenho um pouco a sensação que hoje em dia, já estou a falar muito, mas... Não, por amor de Deus, vocês vieram cá para falar sobre isso. Tenho um pouco a sensação que hoje em dia temos poucas ocasiões de expressão coletiva emocional. Isso tocaste em vários pontos e eu vou tentar ir a todos, porque a minha memória é fraca e eu sou novo, até me preocupa bastante, mas isso não é para agora. De facto, é a questão do entusiasmo. Eu vejo, há muitas séries documentais sobre períodos políticos, até Portugal tem muito essa coisa de séries sobre o 25 de Abril, séries sobre o Estado Novo, nós temos muitas vezes com pouca qualidade, e eu acho que vocês foram diretos ao ponto. Eu acho que isso às vezes parece fácil e não é. Uma das coisas que me surpreende muito, além da pobreza, de facto estamos em 86, não estamos nos anos 60, isso, mesmo do contacto, por exemplo, Mário Soares era muito forte na rua e a proximidade que ele tinha com as pessoas, e visivelmente eram pessoas muito, muito pobres. Não é o que nós vemos agora. Nós sabemos que Portugal é um país atrasado, não quero ir a essa conversa em muitos sentidos. Estamos muito melhor ao ver essas imagens. Mas o que me surpreendeu do trabalho de arquivo são os rostos de pessoas comuns na campanha, esse entusiasmo. Não me parece replicável neste momento. Nós estamos no primeiro, segundo dia de presidenciais. Há de facto um desligamento da política. Como é que foi esse trabalho de seleção quer dizer, vocês tinham que estar centrados nos 4 ou 5 candidatos, mas também queriam fazer uma fotografia, esse tal retrato de pobreza, de entusiasmo, etc. Paulo, como é que foi batalhar entre os dois de não queremos perder aqui aquela coisa não é o Portugal real, mas do país mesmo. Não quero só fazer um retrato de peripécia política, quero fazer um retrato do país, uma fotografia. Claro, porque isso era essencial, ou seja, como é evidente, nem que fizéssemos 20 episódios,
poderíamos contar todas as histórias daquela eleição, porque há muita coisa que é interessantíssima, desde o contexto geopolítico. No início, quando estávamos a trabalhar apenas em esboços de guião para este trabalho, eu insistia muito que a geopolítica era interessantíssima, porque na altura estávamos a viver em Guerra Fria, Reagan foi falar ao Parlamento, o Gorbachev esteve num congresso do PCP, portanto havia uma integração que é hoje absurda se pensarmos nisso, não é? Ninguém está a ver Donald Trump a falar no Parlamento. Certo. E portanto, o trabalho aqui, ou seja, o que foi interessante foi termos chegado à conclusão na prática, como o Ivan dizia, a ver as imagens, a descobrir aquele tempo que nós achávamos que estava guardado na nossa memória, mas que visto era bem diferente e bem mais cheio de significado, foi tentar fazer isso, porque há sempre uma forma de nós hoje olharmos para aquela eleição com os olhos de hoje, não é? E portanto... Sim, toda a gente está a fazer mesmo muitos paralelismos, podemos já matar esse elefante na sala, sobretudo porque era um ano de muitas eleições, porque a esquerda estava dividida e foi forçada a apoiar Mário Soares, neste caso, não querendo entrar muito em política ou politiquice, agora temos essas questões contra o José Seguro e com o resto da esquerda. Vocês, Ivan, foi difícil... O Paulo já falou aqui, e eu também, da questão dos paralelismos com o tempo de hoje. Foi difícil não sair de 86, ou seja, vocês têm alguns protagonistas que estão vivos e foram entrevistados, há outros protagonistas, sobretudo os candidatos que já morreram todos. Imagino que também houve outros entrevistados que não quiseram entrar. Esse jogo foi complicado de não querer fazer a coisa muito política aos dias de hoje? Eu não tive essa preocupação. Eu acho que ao contrário, eu queria que fizéssemos uma série que fosse um olhar de 2025 sobre 1985-86. Isto é, não fosse uma coisa, simplesmente uma coleção de arquivos mais ou menos fora do tempo, mas fosse um olhar de hoje. E nesse sentido, enfim, eu vou entrar aqui numa coisa que é, eu tenho a convicção de que 86 e depois 87, com a primeira maioria absoluta do Cavaco, é o início de um tempo. O Paulo Portas diz isso na série. É o início de um tempo que talvez esteja agora a acabar. Foi um ensaio, não é? Ele fala disso, do ensaio de que a direita ou o centro-direita iria conseguir. Sim, mas não só isso. O facto de que nos primeiros 10 anos da democracia tivemos 10 governos, e que a eleição de Mário Soares, que é o primeiro civil a chegar à presidência da República, e depois a vitória do Cavaco no ano seguinte, com maioria absoluta, dá início a um período de governos que duram a legislatura e com uma alternância PS-PSD, portanto isso torna-se organizado, ao passo que 1985 era um espaço de grande indefinição, com aquela coisa do surgimento de um terceiro partido. E o Bloco Central tinha ido à vida, não é? E o Bloco Central tinha ido à vida. E o general Yanes saía da presidência e dizia que não era nem de esquerda nem de direita, ia fazer um partido. Toda essa organização, essa arrumação, que obviamente também se ligou com a entrada na CE, na atual União Europeia, em janeiro de 86, abriu um período histórico para o qual olhamos agora como talvez, não sabemos se já acabou, mas dá sinais de poder ter acabado. E, portanto, havia esse interesse, não fugimos dos paralelismos até tentarmos assinalá-los. Agora, ao mesmo tempo, aquilo que falávamos antes, isto é, um país muito mais jovem, isso é uma coisa que também é muito notória nas imagens. Parece que havia mais gente. Ok, sim, não, isso é uma boa. Parece que havia mais gente. É verdade. Ou pelo menos as pessoas estavam mais engajadas. E pessoas de todas as classes sociais. Eu vi, acho que num dos últimos episódios, não quero estar a revelar muito, mas enfim, porque acho que é mesmo uma série para se descobrir, e eu vi os 5 episódios, vi este fim de semana muito rapidamente. Isto é chato estar a dizer isto, mas não senti o peso do tempo, e os episódios têm meia hora, portanto é impossível sentir o peso do tempo, mas as pessoas estão com menos tempo e queixam-se muito que os filmes e as séries demoram muito tempo, mas de facto vemos pessoas de todos os estratos sociais, e eu acho que agora tudo parece, acho que as imagens desta série revelam, agora parece tudo muito artificial, mesmo nas campanhas políticas. Mas parece, certo. Até na experiência do futebol, por exemplo,
Eu sou do Sporting e fui para o Marquês festejar o campeonato. Já não lembro se fui este ano, se fui no outro, acho que fui nos dois, sei lá. Mas toda a experiência altamente coreografada. Tu és puramente espectador de um espetáculo que te estão ali a exibir. Ao passo que tu olhas para as manifestações, para as multidões de 86 ou mesmo de 86, e nós assinalamos isso no último episódio, quando o Soares fala para a multidão logo depois de ter ganho as eleições, parece que há quase um diálogo, porque é engolido quase, não é? Porque o espetáculo não é coreografado da mesma maneira. E não sei, tenho um pouco a ideia também que os portugueses são geralmente pouco expansivos, e tu encontras na série pessoas de várias idades e classes sociais num ambiente de festa e de dança que não... E que tem a ver com o que o Ivan dizia antes, ou seja, o ciclo que se iniciava ali com esta eleição de Mário Soares punha fim também a um ciclo de extrema politização a seguir à Revolução, em que, como nós podemos ver na série, nos bairros de lata havia discussão política. Certo. A certa altura diz, desculpa Paulo, que a discussão, acho que foi o Miguel Sousa Tavares que diz isso, não me lembro, porque ele é um dos jornalistas, António Barreto, que o futebol trocou-se a conversa nos cafés, o futebol desapareceu e veio a política. Que é uma coisa que eu acho que é impossível hoje em dia. Devo dizer mesmo. A não ser as coisas lá está de geoestratégia. O Trump agora invadiu a Venezuela, estou a generalizar, e se calhar está na mesa de café, mas como nesse ano não, isso também é interessante. E portanto, se juntarmos a isso um consumo crescente de informação e um debate muito mais, enfim, muito menos coreografado por um lado, mas também muito menos agressivo do que o que temos hoje, que não faz aquela chantagem com o medo, como hoje parece ser dominante no debate político, não só em Portugal, mas enfim, no mundo inteiro. Tudo isso fazia com que aquelas pessoas, como o Ivan disse, participassem naquela campanha, não eram apenas adereços ou não eram regimentadas por autocarros para encher comícios. Havia muito interesse e muitas pessoas com quem nós falámos e que nos contam essas histórias, e que não estão todas, porque era impossível, não estão todas ali, mas pessoas da campanha de Soares que iam ver como é que estava a correr a campanha de Freitas, iam andar pelas cidades, tentar perceber como é que era a mobilização dos adversários, e toda essa curiosidade sobre a política é muito visível aqui, e isso é uma das coisas que Deixa-me só dizer duas coisas, que eu corrigi-te e corrigi mal, porque a frase era de facto do Miguel Sousa Tavares, mas é que eu estava a pensar em outra coisa. Uma coisa que o António Barreto diz: eu frequento muito uma tasca no meu bairro e ouço as conversas. E eu acho que até se fala bastante de política hoje em dia. Agora, há uma sensação que me parece que é diferente, é a ideia de que a política e a vida são coisas muito separadas, completamente autónomas. Não há uma noção de pertencimento. É tudo em função de um... e apesar de tudo, a sensação que me dá em relação a 86 é um bocado ainda a noção de que as pessoas estão a falar ou estão a participar, é uma coisa em que podem fazer alguma diferença. E não participam, reagem hoje em dia, não é? Sim. Mas distante, de forma distante, ou seja, aquilo não é para nós, a política não é para... Sim. Ao mesmo tempo, eu tendo a olhar por viés biográfico, porque foi assim que aconteceu na minha vida. Eu tendo a olhar para 86 como o princípio de um período histórico, que no fundo foi quando eu cresci, mas também há este aspecto que é, olhando agora para 86, é impossível não reparar que há ali coisas que vêm da experiência do 25 de Abril, da experiência da Revolução. Há um entusiasmo, há um envolvimento que ainda é herdado do período anterior. E depois há a introdução, é uma coisa curiosa na série também que eu acho que vocês retratam bem, que é não esquecer o outro lado, o lado da direita do Freitas do Amaral, que acho que quem é que foi, já não me lembro agora, não me recordo agora, mas alguém é uma jornalista da RTP, agora não me estou a lembrar. Maria Elisa. Exatamente, que fala da indumentária das pessoas que estavam na campanha. Eu acho que isso é engraçado porque muitas vezes as séries de política lá fora também são muito centradas nas figuras.
Nós, neste caso, nós temos um apanhado. Isto são apenas 5 episódios. Eu acho que esse trabalho, faço-vos o elogio, porque acho que é muito difícil, não só o attention spam, ou seja, o tempo que as pessoas conseguem estar a ver uma série sem se fartarem, e vocês irem a todos os temas. E haver esse detalhe de repente, alguém sinalizar numa entrevista que vocês fizeram, se repararem na campanha de Freitas do Amaral, os betos vêm também para a política. Isso é muito interessante. Muitas vezes não há esse tempo nas outras séries, porque estamos todos ou com a Maria de Luz Pintacilgo, ou com os Salgados de Desenho, ou com os Mário Soares de política internacional e nacional. Vocês, porque é que decidiram também ir a esse detalhe? Não tiveram medo que, se calhar as pessoas vão aborrecer-se, ou as pessoas não vão estar tão engajadas como nós estamos no projeto? Não, a minha memória daquele tempo também é muito viva sobre isso. De facto, aquilo era ou seja, haver uma diferença de classe, uma diferença de extrato social marcada na eleição, era também importante para se perceber o que estava a acontecer ali. E na minha escola isso era bastante evidente. Os apoiantes de Freitas do Amaral, com quem eu discutia, alguns eram meus amigos, próximos até, tendiam a usar aquela farda. Havia miúdos de 12 anos com lodans verdes e com os chapelinhos, etc. E isso era tudo muito visível. A minha memória direta é a memória de um estudante do, enfim, 7º, 8º ano. Mas isso era bastante evidente e, portanto, isso era politicamente muito relevante, a forma como, embora tínhamos que ser justos nisso, a candidatura de Freitas do Amaral era bastante interclassista e conseguiu quase 50% dos votos, não é? Portanto, mas não era vocês não caíram na caricatura. Às vezes há muito aquela conversa de que a esquerda faz filmes e séries e costuma diabolizar a direita nos filmes e nas séries que se fazem. Aqui eu não senti nada disso. Eu senti mesmo um respeito pelas pessoas que estavam... Quer dizer, o Freitas do Amaral também se dava muito ao respeito, não é? E a política dava-se a esse respeito porque uma das coisas que está na minha memória é... E isso foi muito engraçado, à medida que íamos reconstituindo todas as coisas, eu sabia de cor ainda boa parte do hino para a frente de Portugal de Freitas do Amaral. Engraçado, certo. E ele não era o meu candidato na altura. Certo. Mas sabes que, falando antes desta série estar no ar, durante este tempo todo em que estivemos a trabalhar nela, quando eu dizia às pessoas que da minha geração mais velhas que estava a fazer uma série sobre as presidenciais de 86, a primeira coisa que vinha como resposta à primeira memória que as pessoas tinham era Soares é fixe, e a segunda era os Lodan. Okay. Havia um fenómeno de moda, e isso também é interessante. Quer dizer, a política naquela altura foi capaz, e designadamente à direita, foi capaz de gerar um fenómeno de moda. Foi uma onda, foi um... uma onda é boa palavra. Nós tivemos até alguma dificuldade. Obviamente, quando estás a contar uma história que depende de material audiovisual, quando tens lacunas de material, é uma coisa que te colocam obstáculos. Nós tivemos acesso aos arquivos da RTP, mas tivemos, por exemplo, um problema. Não conseguimos, apesar dos esforços, não conseguimos encontrar os tempos de antena de 2 dos candidatos, nem do Zenha, nem da Pintacilgo. Okay. E isso, se tens um diálogo entre as várias candidaturas, que tens os tempos de antena, eles estão a dialogar com alguém e não tens aquela voz. E isso coloca-te um problema. E ao tratar a campanha do Freitas no início, nós tivemos um problema, que é, na esquerda havia um conflito desde o início, portanto havia uma história para contar. Na direita, aquilo ao princípio era só a apoteose, só a festa, só a onda, não é? E portanto nos primeiros episódios tivemos um pouco essa dificuldade. Também se diz muito isso hoje em dia, que a direita consegue resolver internamente e mostrar mais força, e a esquerda anda sempre, ao Deus dará, em conflito. E eu não sei se é bem essa a ideia, mas nota-se um bocadinho isso. Ou seja, a direita vinha em crescendo, não é? Cavaco Silva já estava a ganhar o que iria depois ganhar tinha o PS passou a ter uma estratégia que era bastante diferente da estratégia anterior e de facto Freitas do Amaral soube aproveitar ali uma oportunidade para apresentar uma candidatura e ser apoiado pelos 2 partidos da direita. O PS na altura não se afirmasse como um partido de direita. Mas nesse aspecto, enfim, nós estamos num ambiente atual muito diferente, que aliás ainda é para mim, não sei, eu penso que para muita gente é um pouco difícil de perceber, porque apesar de Cavaco ter tido 2 maiorias absolutas e obviamente a direita ter ganho várias presidenciais,
o ambiente em que nós fomos formados era um ambiente em que a esquerda era tendencialmente maioritária e era verdade Sim. até há muito pouco tempo, não é? E agora estamos numa situação que nos deixa todos bastante perplexos. Vamos ver, mais uma vez digo, a coisa está em mudança, já acabou, não acabou, mas há aqui uma coisa nova, não é? Diga uma coisa, como é que foi, vamos a esses detalhes, o Ivan já falou um bocadinho sobre isso, mas estes detalhes da criação e da produção da série, como é que vocês organizaram, quando é que surgiu esta proposta? Muitas vezes a RTP dá algum tempo, financiamento às vezes fica um bocadinho a desejar, não precisam dizer, mas porque eu sei, mas perceber como é que foi fazer uma série documental, não sei quem é que quer começar, mas estes detalhes aqui são, eu gosto dos bastidores e acho que as pessoas também se interessam por isso. Não, a ideia foi pensada com bastante antecedência. Eu acho que ainda foi no verão de 2024 que começámos a falar nisto. Havia a percepção de que ia haver umas eleições presidenciais que não tinham um resultado definido à partida, mesmo que muita gente achasse que o Almirante Gouveia Melo tinha as eleições no bolso, mas pelo menos eram umas presidenciais de resultado aberto. Havia o centenário de Mário Soares. Este é um episódio importante da biografia política dele. Não havia um trabalho audiovisual feito sobre isto, com fôlego, e foi a partir daí. Agora, foi já depois de termos começado que se começaram a multiplicar as semelhanças entre 85 e 2025. Certo. E foi isto. Sim, uma das primeiras coisas que fizemos, ainda em 2024, creio eu, foi uma cronologia daquele período. Não é? Nós tentámos ser o mais exaustivos. Só os dois ou tinham uma equipa também a trabalhar convosco? No início éramos os dois. Agora, é engraçado. Bem, eu gostei muito de fazer. É a primeira vez, não é? É a primeira vez que nós os dois realizamos. Aliás, nem sequer pensava fazer isso antes. E eu gostei muito de todas as fases de trabalho, mas o trabalho é de facto muito coletivo. Quer dizer, mesmo uma série deste tamanho, com poucos meios, implica muita gente e implica o esforço abnegado e perfeccionista de muitas pessoas. E eu estou a pensar, sim, os dois principais são os montadores e temos trabalhado, como nós tivemos a sorte de trabalhar tanto com o produtor executivo, tem 25 anos, os montadores, a Francisca Alarcão tem 25 e o Pedro Teixeira tem 27. Isso ajudou muito, porque nós queríamos fazer uma série que fizesse sentido para qualquer pessoa que tivesse curiosidade sobre isso, sem necessariamente ter vivido o período. Esses dois em particular têm um lado criativo muito importante nas propostas de montagem que foram fazendo. Mas eu achei, mesmo na fase final, coisas que eu não conhecia, como trabalhar o som. Foi muito engraçado trabalhar com o estúdio, com as pessoas no estúdio de som. O facto das pessoas serem dedicadas, mas perfeccionistas, e perceber-se que aí há uma escolha criativa quando tiras o som aqui ou tiras o som daqui a 30 segundos, pões a música mais cedo ou mais tarde. Não é uma mera questão técnica. Há muita gente aqui que precisou de estar empenhada, acho eu, para que nós saíssemos. Também tivéssemos a sensação de que toda a gente estava a fazer isto com gosto, ou seja, que estava a fazer, não era um frete, não estava a fazer o mínimo. Até na RTP, nos arquivos da RTP, a Fátima Ribeiro ajudou muito e houve empenhamento pessoal. É um empenhamento criativo, mas também na montagem nós temos que estar de acordo que aquilo que estamos a incluir a quatro, não é? Com a Francisca e com o Pedro, aquilo que estamos a incluir faz sentido também para eles e para a forma como eles veem aquele debate político de 86 quando não eram nascidos e à luz dos olhos dois. Isso é muito engraçado. Só mais uma coisa, e uma coisa que me deu muito gosto foi trabalhar com o Paulo Pena e com os montadores também, mas com o Paulo especificamente, nos aspectos em que nós discordávamos. Porque aconteceu muitas vezes, designadamente na montagem, eu dizer assim, não, nada disso, é um disparate, não sei o quê. E o Paulo argumenta e eu dou-lhe razão. Isso é uma boa experiência. Mas de conteúdo ou de ritmo? De tudo. De tudo. Mas de conteúdo também. Eu dizer assim, não, essa entrevista não teve interesse nenhum, porque eu sou muito mais taxativo
e o Paulo ir à procura de uma coisa e eu dizer, não, isso não funcionou bem, não saiu bem na entrevista, e o Paulo ir à procura de uma coisa e eu ver que funciona. E isso aconteceu até ao fim, quer dizer, há pedacinhos que entraram mesmo até ao fim. Sei lá, há um pedacinho sobre o PCP no final do primeiro episódio, que não era indispensável na narração, mas que eu acho que abre pistas sobre a aliança PCP e anos da época, e perceber porque é que isso acontece, e isso foi mérito da insistência do Paulo. Não, porque para nós isso provavelmente era um adquirido, de que havia uma estratégia naquela forma como o PCP encarava as eleições, e isso é interessante, e foi através desse debate que nós fomos incluindo isso e milhares de outras coisas, algumas pequenas. Tivemos um grande debate a 4 sobre a inclusão, por exemplo, de um excerto do Tempo de Antena de Freitas do Amaral, em que aparece o Marco Paulo a cantar o Morena Morenita. Tivemos uma grande discussão, porque aquilo não havia ali nenhuma tentação caricatural, embora se calhar para a Francisca e para o Pedro, que são bastante mais jovens, houvesse... Pois, estou a ver, estou a perceber. Mas não, eu não achei caricatura, achei que aquilo fazia sentido. Porque era para mim aquilo é uma imagem bastante significativa da campanha de Freitas do Amaral, porque temos o Marco Paulo e os Betos, como dizia a Maria Elisa a dançar. Sim, e era um Marco Paulo muito diferente daquele que nós, se calhar, a minha geração o conhece neste século. Claro. Sabes que discussões que nós tínhamos porque uma discussão que nós tivemos com os montadores que parece completamente bizantina é a questão da legenda que identifica o entrevistado. Okay. Não é bizantina, não é isso. Porque os montadores não queriam que a legenda aparecesse muitas vezes porque achavam que distraía do ritmo da montagem. E eles estão certos. Eles estão certos em certa medida. Mas eu acho que nós precisamos de não estar a perguntar-nos, até porque a maior parte das pessoas já não conhece a maior parte dos entrevistados ou nunca conheceu. Portanto, quem é esta pessoa? E, portanto, afinar aí quantas vezes e quanto tempo é que a legenda deve aparecer, isso é um género de questão com sim, que mas faz sentido no género documental. Por exemplo, duas partes cómicas, que eu não sei se vocês fizeram de propósito, é o momento em que o candidato do PCP diz que não vou desistir e depois aparece no tribunal. Isso é francamente cómico. Ele próprio parece uma personagem, essa sim, caricatural, e depois o outro já me vou lembrar, que agora esqueci-me, estava a tentar lembrar-me e não me lembro. Mas foi difícil, como é um tempo tão vivo, agora estamos aqui na reta final, como é um tempo tão vivo, foi difícil não pender para o lado cómico caricatural, se quiserem, às vezes condescendente até, por ser o momento que foi, um momento tão intenso, ou isso foi, nunca teve no nosso horizonte tornar aquilo mais leve, tornar aquilo mais... Eu tenho que ser completamente franco, algumas coisas que eu vi, a série teve um dos episódios foi emitido na celebração do centenário de Mário Soares para centenas de pessoas, e havia momentos do episódio em que as pessoas se desatavam a rir com gosto e que eu não tinha nenhuma noção de que aquilo podia ter um efeito cómico. O candidato ao PCP na altura, Ângelo Veloso, era uma pessoa altamente irónica e sarcástica. Portanto, ele usava muito a ironia e o sarcasmo politicamente. É evidente que ali há, de facto, uma compressão de tempo em que há uma candidatura que é apresentada que, basicamente, tem um propósito de desistir a certo momento, e portanto o candidato é confrontado com isso e ele tem aquela tirada muito engraçada a dizer não sou eu que decido quando é que desisto, não são os outros que decidem por mim. Portanto isso é muito interessante a forma como também o debate político parecia bastante mais vivo e, como dizíamos no início, muito menos encenado. Já sei, é o tempo de antena do Mário Soares contra o Freitas do Amaral por causa do passado dele do 25 de Abril, que eles dizem que fazem uma malandrice. Aquilo é uma malandrice, aquele tempo de antena é uma coisa que hoje em dia é populismo, aquilo é populismo, não? Aquilo é uma malandrice, mas hoje em dia seria entendido como populismo. Eu não vou dizer mais porque eu acho que é mais giro as pessoas descobrirem, mas sim, vem aqui. Não, o tom dos tempos de antena é surpreendente. Quando eu fui ver os tempos de antena e a forma como os tempos de antena atacam diretamente os outros candidatos. E de uso de montagem também e de uso de música, o Kubrick, ou seja... Não, mas essa equipa em particular, essa equipa dos tempos de antena mas do Freitas também, a equipa de tempos de antenas do Mário Soares era gente que sabia o que é que estava a fazer, era o António Pedro Vasconcelos, era o Mário Barroso,
enfim, eu acho que há aí uma fronteira entre as coisas engraçadas, e eu acho que houve muita consciência da nossa parte das coisas engraçadas e muito prazer nas coisas engraçadas, e talvez haja até, eu acho, mais coisas engraçadas do que o comum dos espectadores, porque eu já vi aquilo muitas vezes e reparei em detalhes, mas há uma fronteira aí com o ridículo. Por exemplo, há um elemento que nós não pusemos por proteção da pessoa. Aliás, foi mérito dos montadores mais do que nosso, porque nós inicialmente tínhamos pensado pôr. Há uma cena em que o Salgado desenha, em que há um contraste entre o Salgado desenha e o Mário Soares na forma como lidam com as multidões. E o Zenha claramente está em desconforto. Logo ao sair do carro. Sim, exato. Sim. E ele vai, e aquela cena acaba, nas imagens de em bruto, aquilo acaba com o Zenha a ser empurrado, puxado para o palco, e a primeira coisa que faz ao chegar ao palco é abrir o casaco e olhar. A sensação que me dá é que ele está a verificar se ainda tem a carteira. Mas não pusemos porque sim, é uma imagem que condensa uma interpretação e uma enfim, seria usando essa imagem, estaríamos a apagar o que estava para trás, não é? Sim, eu acho que vocês foram sérios. Era tentar mostrar o desconforto evidente que Salgado Zenha tinha no meio da multidão. E acho que hoje em dia olha-se muito para a história, sobretudo a história portuguesa, com pouca seriedade. Sim, eu acho que fomos sérios, mas não fomos sisudos. Não fomos solenes. Quer dizer, eu acho que não há nenhum personagem ali. Não há nenhuma personagem ali que em certo momento não pareçam, enfim, não dê uma ao lado. Não há quer dizer, não há ninguém que saia ali. Não há ninguém que saia ali como perfeito, porque não tem de ser. Porque não tem de ser. E eles não deixam de ser personagens com grande dignidade, acho que, e umas eleições que se veem com, digamos, uma história de umas eleições que se veem com gosto, mas não têm que ser perfeitos, nem que ter. Claro que não. E, bom, nem vou à coisa da estirpe do tipo de candidatos, que acho que são todos ótimos. Eu teria alguma dificuldade em escolher um deles hoje em dia. Uma última pergunta que eu deixei para o fim, porque é mais clichê, mas estas presidenciais dão-vos vontade de um dia fazer uma série sobre as de 2026? Ou seguramente. Estão tão poucos engajados com o que se está a passar que... Eu sei muito pouco agora, mas também sabia muito pouco sobre 86 antes de começar a fazer. Sabes que para mim... Elas são... Desculpa, só para dizer que eu acho que elas são muito definidoras também. Eu tenho avisado muitos amigos muitos amigos meus para o perigo que está em causa. Eu estou um bocadinho assustado, acho como nunca estive, e daí a minha pergunta. Sim, fora a brincadeira. Não, a resposta é sincera. Durante a maior parte do ano, para mim 86 foi um escapismo. Isto é, foi uma forma de não ter que me confrontar demasiado com a atualidade. Mas isto, assim, taxativamente. Ao mesmo tempo, tenho vindo a pensar ultimamente, queres ver que estas eleições presidenciais ainda podem ter uma história, isto é, por não terem um guião perfeitamente definido à partida, e porque parecem ser, é difícil fazer estes juízos, mas parecem ser as mais importantes de sempre, além das de 86. Portanto, sim, eu tenho alguma curiosidade em relação a estas eleições. Agora, não prometo que não vou fazer nenhuma série sobre as de 2026 daqui a 40 anos. Não, pois é muito improvável, mas enfim, sabemos já agora que vai ser difícil reconstituir, em termos audiovisuais, algumas das coisas interessantes que foram acontecendo nesta campanha, como almoços entre candidatos, em quintas, etc. Isso aparentemente não está filmado. Mas elas são muito importantes, como o Ivan estava a dizer, mais do que as pessoas, se calhar, pensam. São. Eu acho que sim, eu vou dizer que sim. São as eleições do nosso espírito do tempo e são muito importantes por isso, ou seja, não são eleições acessórias no sentido em que nós estejamos confortáveis com tudo o que possa acontecer. Eu tenho muito medo de algumas coisas que podem acontecer. E eu acho que as eleições presidenciais ultimamente têm sido encaradas por muita gente como uma espécie de eleições acessórias, como concurso de popularidade. E eu acho que é curioso olhar para 86, porque o Mário Soares, por exemplo, muito antes de se candidatar à presidência, já em 84 era primeiro-ministro e a ambição que tinha era candidatar-se à presidência. Havia uma consciência muito clara em 86 do papel decisivo que a presidência da República podia ter, e isso tinha sem dúvida a ver com o facto que os governos duravam muito pouco tempo, portanto ser presidente era muito importante.
E nós estamos numa alta... Os poderes formais do Presidente da República não mudaram de 86 para hoje. Portanto, é preciso ter alguma consciência que, de facto, são umas eleições que, em circunstâncias de crise ou de incerteza, podem ser decisivas. E agora mesmo para rematar, ficaram com vontade de fazer mais episódios? Tinham mais material? Tínhamos. Eu não fiquei com vontade de fazer mais episódios. Para mim está bom. Eu sou uma pessoa que gosta de filmes de 1h15. Muito bem. Tá a ver. Eu fiquei com vontade de ver mais. Mas tínhamos muito material e é evidente que a série tem lacunas e não é exaustiva sobre aquela eleição. É apenas aquilo que nos pareceu o mais relevante e o mais interessante que nós podíamos contar. Muito bem. Antes de irmos embora, eu costumo falar sempre um bocadinho de cinema. Eu não vou fazer aqui uma sugestão porque estamos no início de 2026. Quero só dar 2 notas, uma nota triste que é o Alvalade vai fechar uma data de cinemas, é uma coisa que me amedronta bastante, é uma decisão do Sporting, que também é o meu clube, Ivan, portanto estou um bocadinho chateado com o meu clube, vamos ver o que é que acontece, e depois dizer que pelo menos 10 filmes portugueses chegam aos cinemas no primeiro trimestre de 2026, eu sei que as pessoas não estão a ir ver filmes portugueses, mas é uma boa nova que chega, sobretudo de realizadores e realizadoras mais novas, portanto faço já o convite, há muitos filmes, a lista está na Comunidade Cultural e noutra foi uma notícia que saiu da Lusa, acho que vale a pena pôr na agenda alguns dos filmes que vão sair. Não sei se vocês têm uma sugestão ou de filme ou de outra coisa qualquer que andem a ver fora das presidenciais, só para não estarmos aqui repetitivos e não irem cansados de estar aqui comigo. Alguma sugestão, alguma coisa que queiram deixar aqui para quem ouve? Eu praticamente não vejo filmes em casa praticamente porque gosto de ir ao cinema. Eu gosto mesmo da experiência de ir ao cinema, mas há muito pouca coisa de que eu gosto, na verdade. A verdade é essa. No ano passado houve 3 filmes que eu gostei a sério. E o que eu gostei mais foi a História de Suleiman, que eu não sei se foi assim tão visto, mas acho um filme incrivelmente perfeito. Eu vi no teu Instagram que tu gostaste do Christian Petzold. Muito. Eu não adorei, não acho que seja dos melhores filmes do Christian Petzold, o Miroir número 3, mas gostei. Gostei, é um filme sobre... Não sei, é um filme que nasceu um bocado, me parece, da pandemia, com poucos atores. Eu gosto muito desse tipo de filmes, por isso é que... Eu gostei bastante. Por acaso vi o filme no Lefest e com conversa com o realizador, e a conversa com o realizador também foi muito boa. Bem, tirando isso, Jafar Panahi, foi só um acidente. Também não é o meu preferido do Panahi, mas eu acho o Panahi um realizador extraordinário. Fora todo o seu contexto, não é? Sim, eu acho que não é fora. O contexto também é o contexto é muito relevante, mas também o gênio de conseguir aproveitar os meios materiais mais precários, mais difíceis de todos e tirar daí coisas que são únicas. Portanto, talvez essas 2 coisas. Boas sugestões. Paulo, queres sugerir filmes ou outras coisas? Eu e o Ivan temos umas conversas muito interessantes sobre isso, sobre escolhas de cinema, porque eu geralmente gosto mais do que o Ivan. E o último que discutimos foi o Agente Secreto. E agora temos que discutir o documentário sobre os 100 anos da New Yorker. Ainda não vi. Boa. Sim, mas vale a pena. Esse está na Netflix? Está na Netflix. E o do Agente Secreto, depois eu também entro nessa. Eu sou um grande defensor desse filme. Mas o que é bom é termos discussões sobre filmes, quer dizer que os estamos a ver. Bom, muito obrigado aos dois. Foi um ótimo episódio. Obrigado. Acho que isto vai suscitar muita curiosidade de quem ouvir para ver a série. Não gosto muito de fazer pedagogia, mas acho que é sempre bom sermos cidadãos mais informados, e acho que esta série cumpre isso muito bem e vê-se mesmo. É mesmo muito fixe ver esta série. Está na RTP e sai esta segunda-feira o último episódio, depois estão todos disponíveis na RTP Play. Enfim, está feito. Muito obrigado a vocês e nós vemos no próximo episódio no último episódio. Até para a semana. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.